Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2014. Convido a vereadora Nercy Aparecida Guiné para ler um texto da Bíblia e a todos que permaneçamos em pé para a execução do hino de Guarapuava. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Aliás, das sessões anterior. A ata da sessão número 36. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Coloco em votação a ata da sessão 37/2014. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da primeira secretária e segundo secretário que deem conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Ofícios do Executivo. Ofício número 82/2014, da Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal. Encaminha o projeto de lei ordinária número 0068/2014, em regime de urgência. Ofício número 84/2014, da Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal. Encaminha o projeto de lei ordinária número 0062/2014, em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 62/2014, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2210/2013, Lei Orçamentária Anual de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2014.
Projeto de lei ordinário número 68/2014, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1736, de 10 de julho de 2008. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Guarapuava, convite da Prefeitura Municipal e Secretaria da Indústria e Comércio para o lançamento do Inova Guarapuava, data 24 de junho de 2014, às 9 horas, no Paço Municipal. Do Fundo Nacional do Meio Ambiente, ofício número 385/2014, do Departamento de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Nacional do Meio Ambiente, informa a liberação da primeira parcela do convênio de número 801.206/2014 para a execução do projeto Formação de Agentes Populares de Educação Ambiental na Agricultura Familiar, no valor de R$ 157.420,17. Matéria do Legislativo. Projeto de resolução número 3/2014, de autoria do vereador Idonia Antônio Kliber, do PSD. Altera a redação do artigo 1º da resolução número 15, de 17 de dezembro de 2013. Projeto de resolução número 4/2014, de autoria do vereador Idonia Antônio Kliber. Altera o caput e os parágrafos 1º e 2º do artigo 138 da resolução número 13, de 24 de novembro de 2004. Projeto de resolução número 5/2014, de autoria do vereador Idonia Antônio Kliber. Altera a redação do caput e do parágrafo 2º do artigo 194 da resolução número 13, de 24 de novembro de 2004. Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamentos. Favorável ao projeto de lei ordinária número 27/2014. Indicações. Número 265/2014, do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior. Requer limpeza das bocas de lobo nas ruas Jandaia e Ângelo Dalla Vecchia e construção de mais bocas de lobo na Avenida Bandeirantes, em frente ao número 146 e adjacentes. Número 266/2014, do vereador Ademir Fabiani. Requer o reenvio ao chefe do Poder Executivo da seguinte indicação: implantação de uma lombada ou faixa de pedestre elevada na Avenida Rubens Siqueira Ribas, na Vila Jordão, em frente ao posto de saúde. Número 267/2014, do vereador Ademir Fabiani. Requer o reenvio da seguinte indicação: patrulhamento, cascalhamento e compactação em caráter emergencial da estrada que atende os moradores das localidades de Fazenda Gaspareto, Três Lagoas e Água Doce, na estrada do Instituto Agrônomo do Paraná, IAPAR, trecho de aproximadamente 20 km, com alguns pontos extremamente críticos, a fim de permitir a circulação dos veículos do transporte escolar. 268/2014, vereador Ademir Fabiani, requer o reenvio da seguinte indicação: reestudo no fluxo de tráfego nas ruas 17 de julho, 5 de outubro e Padre Salvador Rena, Presidente Zacarias, visando uma melhor distribuição com vistas a aliviar a sobrecarga na rua 17 de julho. Requerimentos. Número 62/2014, do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 182 do regimento interno desta Casa, requer que seja encaminhado o expediente ao CREA, Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, convidando para que envie representante a esta Câmara de Vereadores para que possa explanar sobre as atividades do referido Conselho em prol do desenvolvimento do município, através do programa Agenda Parlamentar. Eram essas matérias. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem ao vereador Ademir Fabiani. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de registrar o falecimento do senhor Adão Bubniak, ocorrido no último sábado,
e solicitar desta Casa que envie expediente de votos de pesares aos familiares. Obrigado. Tiro vossa questão de ordem e solicito da Secretaria para que providencie expediente de votos de pesar à família do seu Adão. Passamos para a fase do horário de lideranças de bancadas. Solicito da secretária que dê conhecimento das inscrições para fazer uso da palavra em liderança de bancadas. Vereadores: Valdomiro Batista, do PRB, e Cleto Tamanini, do PTC. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente Edoni Clibre, senhores vereadores, população de Guarapuava. Eu estive no meio da semana na capital do estado, visitando os nossos deputados, também estive no Ministério da Pesca, me informando sobre o projeto da Secretaria da Agricultura de aquisição de máquinas junto ao Ministério da Pesca. E a informação que tive não é boa. Nós anunciávamos que viria já ainda esse ano as máquinas, mas junto à licitação do governo federal, somente uma empresa se apresentou. É o que acontece muito nas prefeituras. Muitas vezes uma máquina da marca Fiat Alice, que é bem mais barato do que Caterpillar ou Case, então faz com que as empresas não tenham interesse de competir. Então, somente uma empresa a nível de Brasil se apresentou para vender essas máquinas. Então, o ministro Crivella achou por bem não levar adiante, mas a informação que eu tive é de que, em questão de um ano, será resolvido e que virá, que não está de todo acabado aí a ideia das máquinas vir para fazer tanque no município de Guarapuava. Então, acho da mesma maneira que quando eu vim aqui dizer que nós teríamos essas máquinas ainda esse ano, eu venho hoje para dizer que não será possível, que através do governo federal teve esses impasses, então Guarapuava não será beneficiada ainda esse ano com as máquinas. Quero lembrar também, senhor presidente, que o evento Campeonato Paranaense de Motocross, em acerto com a Federação Paranaense, ficará para o mês de agosto, dia 10 de agosto, uma prova que será toda destinada ao Hospital São Vicente de Paula. Estive visitando também todos os nossos deputados ali. Hoje quero parabenizar o deputado ali do Cosme, ali o Bernardo. Fui muito bem atendido no gabinete do Bernardo pela Franciele lá. Estive também no deputado Praquizic, do meu partido, e estive em reunião com o suplente deputado federal Oliveira Filho. São essas as informações por hoje, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhor presidente dos trabalhos, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, público de casa e imprensa. Referentemente às enchentes, gostaria de colocar dois assuntos. A Comissão de Assuntos Relevantes fez um expediente ao diretor do DR, Dr. Otto, a respeito do bueiro da PR-170, onde dá a vazão do rio Cascavelzinho. Quando fizeram este bueiro, na verdade, deveria ter sido uma ponte, e acabaram, na época, fazendo um bueiro com 3 células, mas células baixas,
insuficientes para a vazão do rio Cascavelzinho. Ele dá a vazão normal das águas, mas a qualquer chuva, esses bueiros celulares já não conseguem mais dar a vazão total. Então, com facilidade, as águas sobem e cria-se a enchente. Do bueiro, onde termina o bueiro, até o asfalto, dá 2 metros de altura de terra, o que prova que os bueiros foram mal feitos. Ou seja, talvez para a época suficientemente elaborados, mas com os asfaltos que se formam, que se constroem na cidade, as águas não penetram na terra e correm com mais facilidade para os canais fluviais e para o rio. Então, nós estivemos pessoalmente falando com o doutor Otto e entregando um ofício para que ele providencie, junto ao governo do Estado, uma nova abertura, mais 2 células celulares, ou então fazer uma ponte. Gostaria de solicitar a todos os vereadores, as lideranças, aos deputados, para que se empenhem no sentido de que isto aconteça o mais breve possível, para que não tenhamos tantos problemas com enchentes como nós estamos tendo aqui na bacia do Cascavelzinho. A segunda colocação a respeito das enchentes é que do outro lado da PR-170, uma vez que as águas extravasaram por cima, formaram-se crateras, as águas levaram embora o esgoto do Jardim Patrícia, que foi uma gambiarra que foi feito, compreensível para aquele momento, uma vez que queriam inaugurar o conjunto Patrícia e entregar aos proprietários, mas as águas destruíram o esgoto, e o esgoto está, neste momento, desde as enchentes, caindo na valeta e escorrendo para o rio. E o pior de tudo é que o esgoto geral da cidade também foi rompido num vaso de consulta, e todo o esgoto está indo para o rio Cascavelzinho. Todo o esgoto. E a Sanepar, até o momento, não tomou nenhuma iniciativa para corrigir essa situação. Nós iremos hoje ainda enviar ofício à Sanepar, através da Comissão de Assuntos Relevantes, e talvez ir pessoalmente, solicitar uma solução urgente, uma vez que todo esgoto está lá, para quem quiser ver, está indo para o rio. O outro assunto é sobre as antenas. Não me recordo qual foi o nobre vereador que aqui falou que Guarapuava precisa mais 80 antenas de celular. No ano passado houve uma CPI do celular na Assembleia Legislativa, e dessa CPI surgiu que a Anatel, junto com as concessionárias, com as operadoras, decidiram implantar na região, no Paraná, em 2014, 2015, mais 300 antenas. E Guarapuava não foi contemplado com nenhuma antena em 2014. Não sei se em 2015 não saiu ainda a lista dos municípios. Não sei se Guarapuava vai ser contemplado em 2015, mas em 2014 não foi contemplado com nenhuma. Morretes, por exemplo, Tijucas do Sul, foram contemplados com 6 antenas. E Guarapuava nenhuma. Eu reputo isso a omissão nossa, dos vereadores e da sociedade, e especialmente dos nossos deputados, em relação ao processo, uma vez que a CPI foi oriunda da própria Assembleia Legislativa. Estaremos também enviando um expediente à Anatel, penso que a Anatel agora, para ver se nós podemos colocar o Guarapuava também dentro dos contemplados das antenas. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Concedo pela ordem o vereador Elcio Eu Melém. estava ouvindo o vereador Cleto falando da Sanepar. Mas, se eu não estou enganado, existe um projeto de lei, transformado em lei da autoria da vereadora Maria José, que determina a administração municipal a exigir de Sanepar, de Telepar, de Copel, aqueles que danificam as ruas da cidade, a imediata recuperação sob pena de multa diária, né, vereador? Então, e há muito tempo, e não é se aplicada essa lei. Então, fica aqui até o alerta para que a administração municipal reveja essa lei e exija da Sanepar, porque é um absurdo o que as empreiteiras e subempreiteiras da Sanepar estão fazendo na nossa cidade. Então, eu só quero deixar esta informação desta lei que existe no município e que confere poderes à administração municipal. Me parece que essa questão colocada pelo vereador Elcio Melém, dessa lei, é que quando os estragos são produzidos pela própria empresa. Isso que o vereador Cleto comentou foi causado pelas chuvas. Não, então, não, eu só... Então só não é uma condição normal, né? Eu só aproveitei o gancho. Ok. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da secretária que dê conhecimento dos vereadores inscritos. Valdomiro Batista, PRB, Antônio Geraldo Pacheco Barbosa, PT, José Ayrson Horst, PPS. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores telespectadores da TV Câmara de Guarapuava. É com grata satisfação que eu anuncio que as obras no industrial estão a todo vapor. Todas as ruas do industrial, logo após a chuvarada, foram retomadas as obras de pavimentação e também estão sendo patroladas todas as ruas ali do Charquinho, aonde o município estava fazendo esses serviços de reparação em todas as ruas aos fundos do bairro industrial. Eu estive ontem andando pelo industrial e vi que a população está bastante contente com a administração, com os trabalhos naquela localidade. Acredito que ainda agora, para esta semana, nós teremos as obras sendo retomadas na Feroz 2, onde, devido à chuva, os trabalhos de cascalhamento e patrulhamento foram parados. Também informamos que a ponte sobre o Jordão já fora concluído, a parte mais grave ali, o pessoal já está usando a ponte, que era o principal para aquela região. Senhor presidente, fora também o prefeito municipal anunciou a desapropriação de alguns terrenos para colocar essas famílias que estão em área de risco. E eu fico bastante contente em saber que o terreno que a população tinha pedido ao lado da São Vicente, me parece que fora confirmado, que esse terreno ao lado da São Vicente será desapropriado, um terreno excelente, em local bastante alto, e que será suficiente para colocar todas as famílias ali da São Vicente, da Vila Cascavel, e que essas famílias ficarão sempre próximo dos seus vizinhos. O maior problema de retirar uma família de um bairro, ela colocar longe da vizinhança. É criança que nasceu naquela localidade, que cresceu naquela localidade, então eles acabam voltando. Eu acredito que esse terreno, essas famílias poderão
verdadeiramente reconstruir um lar e dar um futuro para os seus filhos, porque será um terreno de primeira qualidade, em local garantido, local alto, com toda estrutura. Lembrando também, senhor presidente, que eu estarei entrando hoje com o requerimento junto ao município, pedindo o recap na rua Rocha Pombo, ali na Vila São Vicente. É uma das principais ruas de acesso daquele local, que está bastante danificado, e como o doutor Elcio falava, a Sanepar continua fazendo buraco, e a empreiteira contratada não termina o serviço, não tampa. Está insuportável. O município passou agora fazendo os trabalhos de manutenção daquela rua, mas já não é suficiente mais. É uma rua que está há muitos anos sem recap e que precisa. Principalmente que foi um dos locais que a chuva mais afetou. Foi naquela região ali do bairro São Vicente. Meu muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Dr. Geraldo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores, canal legislativo, população em geral, funcionários da Câmara e internautas. É indiscutível que o maior representante, maior governador, melhor deputado que já se teve nessa cidade, apesar do vereador Elcio sempre querer saber quem é o pai da criança, o DNH foi diagnosticado. Indiscutivelmente foi o presidente Lula, através da sua ascensão ao poder pelo PT. Guarapava temos várias coisas a ser discutida com o PT. O programa Minha Casa Minha Vida, como nós temos o conjunto do Corradinho, Colibri, o 2000, sem contar as casas de maior poder aquisitivo, que também estão sendo financiados por esse programa. O maior programa de incentivo através do FAT, Fundo de Assistência ao Trabalhador, no mundo. Tem também os programas da área da Minha Casa Minha Vida, na zona rural, como foi visto ultimamente, há mês atrás, no distrito do Paiquerê, onde foi entregue várias casas aos trabalhadores que estão gastando em torno de R$250 por ano em 4 prestações. O resto desse valor é integralmente pago pelo governo federal. Na educação, nós vemos inúmeros programas advindo do governo federal, como é o caso do Pronatec, um programa de assistência da área tecnológica, no secundarismo da educação. O sistema 3S, SENAC, SENAT e SENAI tem se pego ou se assegurado desse tipo de programa para atingir também os seus associados. Nós temos, desde o primeiro grau ao grau universitário até a pós-graduação, programas na área de educação de enorme envergadura. No programa de pós-graduação, nós temos Universidades Sem Fronteira, onde nós vemos na Europa, nos Estados Unidos, principalmente no Japão, na Ásia, vários universitários fazendo os seus cursos através do governo federal pelo programa de Universidades Sem Fronteira. Nas universidades federais
e, inclusive, nas particulares, várias delas já estão se adquirindo ou se aproveitando do sistema Enem e do SISU para a classificação desses alunos através do antigo vestibular. As faculdades particulares em que se cobra do estudante, hoje o governo federal, através do programa do ProUni e do FIES, através do FIES, ela paga a esses estudantes o tempo que eles estejam cursando essa universidade, saindo custo zero no tempo de universidade a esses estudantes. Isto deixando democrático a ação dos estudantes a nível de universidades federais, particulares. Aqui nós vemos em Guarapuava, na questão de educação, uma coisa antes nunca vista em Guarapuava. Hoje nós temos universidades particulares, estaduais, e hoje também temos federais, pondo Guarapuava no rol das poucas cidades do Brasil a ter esses 3 modalidades de universidade ou do estilo de ensino público ou mesmo privado colocado a esses estudantes. A Universidade Tecnológica do Paraná foi inaugurada no mês passado, onde teve a presença de vários políticos regionais, estaduais e até federal. Não vou citar nomes para não atingir ninguém, mas isso mostra que Guarapuava nunca teve esquecido o governo federal. Não se tem um governador, não se tem um deputado, um prefeito, que tenha trazido maiores ou melhores coisas a Guarapuava. Do ponto de vista da saúde, nós vamos ver alguns programas aqui desenvolvidos. Nós vamos ver o programa do SAMU, que foi colocado pelo governo Lula, onde ele trouxe a esse município e também regional agora, várias ambulâncias com o sistema de transporte casa até as UPAs, por uma central 192, conhecida em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo esse número 192, alguns países mudam esse número. Nós temos programas da área de odontologia, programas da área de atendimento, agora inaugurado em Guarapuava, o programa de atendimento em casa, atendimento do médico de família, além do que nós temos que ver que o sistema SUS é o maior programa de social médico em todo o mundo. Na agricultura, nós temos o programa, como sempre fala aqui o vereador Fabiane, do programa de alimentação familiar, que revertido, muitos deles, para as escolas através do PENAI. Temos na agricultura também o setor do agronegócio, onde que se faz o financiamento aos grandes agriculturas, em torno de 100 bilhões de reais foi colocado esse ano, através dos bancos, principalmente Banco do Brasil, para o financiamento desse tipo de agricultura. Nunca esquecer que isso também é um programa do governo federal. Muitas vezes combatido o governo do PT, do Lula, tal, a respeito do agronegócio, mas indiscutivelmente o maior programa do mundo em financiamento para pequenos países, ou países de baixa renda. Temos inúmeros programas em vários setores, da habilitação, da educação, de agricultura. Então, eu queria novamente mostrar a esse município, a essa cidade, que o maior contribuidor com esses programas a nível de nossos munícipes, indiscutivelmente, foi o governo federal. O governo do estado não representa nem 5% dos recursos trazidos a esses municípios, em prática, aos guarapuavanos. Então, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador José Irson Horst. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
aqueles que nos assistem pela TV Câmara, funcionários, público, a imprensa, bom dia. Eu gostaria de me utilizar deste horário, senhor presidente, mais para parabenizar todos aqueles que se envolveram agora no último final de semana, na segunda caminhada internacional, no Guairacá. Pude estar presente desde o início até o final, e mesmo quando se trabalhava na organização, nas reuniões, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Emater, eu me fazia presente, e hoje tenho a alegria e a satisfação de poder, aqui nesta Casa de Leis, só ressaltar e confirmar a importância da ação quando ela é tomada efetivamente. E quero relacionar esta parceria que foi realizada lá na comunidade do Guairacá, trazendo a esta casa a discussão a respeito da economia familiar, da agricultura familiar, ou economia solidária. E nesse evento, assim como já na primeira que aconteceu no Parque do Jordão, ficou bastante evidenciado o trabalho da Secretaria de Agricultura com relação ao incentivo ao pequeno agricultor, onde ontem mais de 400 pessoas que estiveram no Circuito São Francisco, no Salto São Francisco, puderam lá experimentar e até levar para as suas casas aquilo que o pequeno produtor produz e aquilo que o pequeno produtor comercializa. Então, desta forma, que eu acredito que, evidentemente, que os programas a nível nacionais são importantíssimos para Guarapuava, mas é desta forma local que está sendo realizada, que eu acredito que Guarapuava começa a ter a sua sustentação própria. Até porque hoje discute-se a nível nacional a questão dos repasses aos municípios. E se nós formos aqui fazer um comparativo do que fica no município, no estado e no governo federal, nós vamos chegar a uma triste conclusão do que é feito quando ainda é muito pouco. Não que isto não seja importante, mas pelo montante do que se leva e pelo aquilo que retorna, ainda é muito pouco. E pensando desta maneira, eu gostaria aqui de deixar assim muito bem esclarecido a questão das pequenas ações. Ações como agora, com relação à questão das enchentes que o nosso povo sofreu e que o município de Guarapuava tem passado, e que a administração pública vem tomando já desde o seu primeiro dia. E são ações, senhores vereadores, em todos os cantos de Guarapuava. Hoje temos frentes de trabalho em todas as localidades de Guarapuava, com muita dificuldade, com poucos recursos, e ainda todos sensibilizados com os nossos irmãos. Então, é importante nós ressaltar as coisas que dão certo no nosso município, especialmente neste momento, que o município passa por dificuldade, por dificuldade estrutural, por dificuldade emocional, em função do ocorrido. E aí, quero ressaltar a comunidade do Guairacá, não esquecendo de parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, a Emater, a Secretaria de Indústria e Comércio, todos os funcionários do município que se envolveram nesse evento, mas de uma maneira assim muito especial mesmo, parabenizar toda a comunidade do Guairacá, os pequenos agricultores, porque esses foram os responsáveis pela organização e pelo atendimento de mais de 400 pessoas que se dirigiram até o Guairacá neste final de semana. E é desta forma que se pratica a economia solidária, aonde as pessoas, através do cooperativismo, através de associações, colocam em prática todo o seu trabalho desenvolvido por um tempo e sem intermediários,
começam a vender a sua produção. Então, desta forma, senhor presidente, gostaria de encerrar este meu pronunciamento, parabenizando a todos aqueles que participaram esse final de semana, lá na comunidade do Guairacá, de uma maneira muito especial, a Associação de Moradores e Pequenos Produtores da comunidade do Guairacá, pelo trabalho realizado, pelo que produzem, pela capacidade, né, que tem de mobilização e pela qualidade, especialmente, dos produtos daquela comunidade. Com relação ainda ao que foi falado pelos vereadores que me antecederam, especialmente com relação à questão da Sanepar, eu participo também, comungo da mesma ideia do vereador Edoni, com relação à lei desta casa, onde dá responsabilidade ao governo do município e exigir os consertos causados pela Sanepar. Mas, por outro lado, eu acho que essa casa tem um papel importante, e o vereador Cleto colocou de uma maneira muito clara aqui. Não impede que a comissão de relevantes possa até fazer uma visita e verificar essas situações. Hoje, eu estarei, senhor presidente, ainda no núcleo Morar Melhor, verificando uma situação quase que semelhante. E muito embora ainda não fique clara que se essa responsabilidade é do município ou da Sanepar, é também esta função nossa de fiscalizar. Daí a importância das colocações aqui, no sentido de cada um de nós estarmos fazendo a nossa parte enquanto legisladores e fiscalizadores do município. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a fase oral do grande expediente, passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicito da vereadora Nerci que dê conhecimento da ordem do dia. Matéria em segunda discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou... Concedo pela ordem, o vereador Elcio Pereira. Eu só estou pegando duas assinaturas e eu estou dando entrada num projeto de resolução alterando o horário das sessões da Câmara. E eu gostaria de, se der tempo, ainda ser lido no expediente. Ok. Então, continuando com a nossa ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária, número 0065/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Amplia o perímetro urbano da sede do distrito de Palmeirinha, neste município. Coloco em discussão, em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária 0065/2014. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 22/2014, de autoria dos vereadores Edoni Antônio Kliber e Celso Lara da Costa, com emenda. Altera dispositivos da lei número 786/98, que dispõe sobre o transporte escolar e dá outras providências. Projeto 22/2014 recebeu uma emenda. Eu coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto 22/2014, que altera o inciso 1º do artigo 6º, que passa a ter a seguinte redação: possuir apólice de seguro com cobertura a passageiros e terceiros por pessoa vitimada superior à fornecida pelo seguro obrigatório de veículos DPVAT. Coloco em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. O projeto 22/2014 é composto de 7 artigos. Eu quero propor ao plenário para que possamos discutir e votar englobadamente.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 22/2014. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Encerrada a ordem do dia, solicita a secretária que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em única discussão e votação. Requerimento número 72/2014. Matéria em terceira discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 0065/2014. Matéria em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 22/2014. Eu solicito da vereadora Nerci que faça a leitura do projeto de resolução 6/2014, apresentado pelos vereadores Elcio Melém, João Carlos Gonçalves, Valdomiro Batista. Senhor presidente, gostaria de declinar a palavra. Meu Deus. Projeto de resolução número 6/2014. Altera o artigo 120 da resolução número 13, de 24 de novembro de 2004. O vereador abaixo assinado, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno deste poder, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Altera o artigo 120 da resolução número 13, de 24 de novembro de 2004, conforme segue. Artigo 120. As sessões ordinárias serão realizadas às segundas e terças-feiras e iniciar-se-ão às 17 horas, permitindo-se uma tolerância de 15 minutos. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Sala das Sessões, 23 de junho de 2014. Vereador Elcio José Melém, do PP, vereador João Carlos Gonçalves, do PROS, e vereador Valdomiro Batista, do PRB. Senhor presidente, o nosso pedido era 17h30, e daí ficou 17h30? É? Não estou entendendo lá. 17 está aqui, permitindo uma então, tolerância de 15 minutos. Não, então, na hora do parecer, nós vamos fazer a emenda para as 17h30. Ok. Eu encaminho simultaneamente às comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento os projetos de lei ordinária número 62 e 68/2014, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estão em regime de urgência. Solicito a ambas as comissões que apresentem seus pareceres, se possível, para a sessão de amanhã. Encaminho à mesa executiva os projetos de resolução número 3, 4, 5 e 6 para apreciação. Encaminho à Comissão de Defesa do Consumidor e de Segurança Pública o projeto de lei número... Faltou o número aqui. Após as explicações pessoais, eu complemento a informação do número 6. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor e Segurança Pública, o projeto de lei ordinária número 06/2014. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito da secretária
as inscrições para uso da palavra em explicações pessoais. Vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente, gostaria de declinar da palavra. Defiro o vosso pedido. Tendo sido estas as matérias e a pauta desta sessão e tendo sido esgotada, declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão, amanhã, às 8 horas da manhã.